Lá no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o programa Pé de Meia das licenciaturas e como o governo Lula abriu mão de encarar os problemas do Brasil e da educação de frente. Mas antes disso, o cenário está sendo montado, está em construção, ainda vai chegar um móvelzinho ali atrás, que vai ser uma caminha bonitinha, toda organizada, vai chegar mais postas, aquela plaquinha vai se aquela plaquinha que vai se iluminar, enfim. Então, obrigado a vocês que colaboraram, que ajudaram, foi muito importante a ajuda de vocês. E você pode ajudar como? Chegando junto no engajamento, curtindo, comentando, compartilhando, indicando aos amigos. Os 2 últimos vídeos foi um fracasso de engajamento, então me ajude, chegue junto lá, isso tudo ajuda demais. Se inscreve, ativa o sininho, vocês sabem esse procedimento de engajamento bem melhor que eu. Também chega junto na campanha de financiamento coletivo, tanto no Apoia-se, que o QR Code está aparecendo aqui do lado, e que já está com nova campanha de recompensa atualizada, e que dessa vez vai funcionar, então chega junto. E também tem o clube de membros, que você pode clicar no botão aqui embaixo, ou aqui embaixo, não sei, aqui embaixo do vídeo, que tem também campanha de recompensa, que vai ser bem legal. Em fevereiro vamos estar começando o grupo de estudo das pessoas que são membros do canal, hein? Vai ser muito massa, então chega junto. E se você não tem condições de apoiar mensalmente o canal, chega junto no Pix e doa qualquer valor avulso. O QR Code está aparecendo aqui, beleza? Vamos pro vídeo. Bem, esses dias o governo do PT lançou um programa baseado no programa Pé de Meia Ensino Médio, que é o Pé de Meia Licenciaturas. Como funciona o Pé de Meia Ensino Médio? Visando conter a evasão escolar e problemas no acesso à educação, o governo lançou o programa Pé de Meia Ensino Médio, que dá R$ 200 para o aluno, mensais, que é depositado numa conta poupança, e ao final do ano letivo, ele ganha um bônus de R$ 1.000 por ter concluído com sucesso o ano letivo. Isso é uma espécie de incentivo à participação dos estudantes no mundo escolar, ao mesmo tempo que visa dar um suporte financeiro para a família e para o aluno continuarem frequentando a escola e, quem sabe, assim, conter um pouco mais a questão da evasão e melhorar as condições de acesso à escola e todo esse tipo de coisa. No programa Pé de Meia Licenciaturas, ele visa dar conta de um outro tipo de problema, que é, hoje em dia, as pessoas não querem ser professores, não querem ser professoras, não têm mais o sonho de fazer licenciatura e há uma paulatina, porém acentuada, queda na busca dos cursos de licenciatura, nas buscas dos cursos de educação, de maneira geral, no Brasil inteiro. Os motivos, e veja, eu vou falar aqui como uma pessoa que ama a educação, que sonhou em ser professor. Eu sempre quis ser professor. Então, educação é algo que eu amo muito. Muitos desses problemas da dificuldade das pessoas, dessa perda de interesse das pessoas no universo da educação se passa por algumas questões básicas. Uma, financeira. Fundamental, né? Ninguém quer estudar anos e anos, se tornar um profissional numa profissão difícil, que dá muito trabalho, que requer muito esforço intelectual para não conseguir ter uma vida minimamente digna. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que fazem licenciatura nesses países vivem numa condição de vida bastante apertada. E pelo menos até a minha geração, né, eu tenho 35 anos, até a minha geração, havia-se o mito, né, a ideia de que você estuda para melhorar de vida. E que se você concluir uma faculdade, você vai conseguir melhorar um pouco de vida. Isso não aconteceu comigo, não aconteceu com outras pessoas, não aconteceu com diversas pessoas, e isso não vai acontecer, especialmente se você faz uma licenciatura, aí que esse sonho, essa promessa de uma melhoria de vida através da educação fica mais distante ainda. Então não faz sentido que as pessoas gastem 5 anos, por exemplo, o meu curso de licenciatura foi 4 anos e meio. Gaste 4 anos e meio estudando, onde basicamente a pessoa faz uma dupla formação, né? Você faz o curso de história mais um curso de educação em paralelo. A gente se dividia entre o Cefish, né, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, e o CE, que é o Centro de Educação. A gente pagava cadeiras nos dois centros. Você vai gastar muito tempo, muito esforço para você não ter perspectiva financeira, uma perspectiva de melhoria de vida minimamente palpável. Pelo contrário, quem faz licenciatura hoje, quem faz licenciatura de uns tempos para cá e quem continua insistindo em fazer licenciatura, o futuro é muito difícil. Ainda mais porque os concursos estão ficando escassos nas áreas, né, das licenciaturas, porque tem se trocado a lógica do concurso, do funcionalismo público, por vagas temporárias, por concursos de temporários,
pela questão de colocar professores temporários e principalmente por conta de uma gestão mista, né, de PPPs e coisas do tipo, de OS, inclusive dentro da educação, que precariza ainda mais o trabalho docente, que torna mais distante uma perspectiva de carreira. E isso é outro ponto fundamental para entender. Ou seja, você não tem uma perspectiva de melhoria financeira e você não tem uma perspectiva de carreira dentro da área da educação. Você não tem uma perspectiva de carreira. Então você entra e basicamente você estagna a sua vida profissional ao ponto de virar um tédio precarizado, ou seja, horrível, né? É uma situação aterradora e que quem já frequentou escola, quem já deu aula, sabe o quanto de professores adoecidos, completamente desestimulados. E justificável, né? As pessoas querem que os professores inventem métodos, façam coisas mirabolantes dentro de sala de aula para incentivar os alunos, só que não há nenhum incentivo para o professor ser esse professor. Né? Não há bom salário, não há plano de carreira, não há incentivo profissional. Por outro lado, você também tem uma péssima infraestrutura da educação brasileira, que é feita, como o grande intelectual já falou, é um projeto feito para dar errado. E no caso ele dá certo ao dar errado. Projeto feito para dar errado. É um projeto para ser falido. Esse projeto de educação que há no Brasil, há um projeto de educação no Brasil, e esse projeto é feito para ser falido. Da qual, na base desse projeto, há uma escola abandonada financeiramente pelo poder público, não há projeto de educação crítica, de uma educação emancipadora, de uma educação libertadora, não há um projeto de investimento público massivo, não há um projeto de reestruturação do espaço escolar, não há nada. Só a precarização, desgraça. Então, por exemplo, tem toda a galera da direita naquele chilique todo de banheiro sem gênero e etc., quando muitas das escolas no Brasil nem acesso a banheiro tem, nem acesso à água tem, nem acesso a ar-condicionado tem. Enfim, como é que se cria uma vontade de dar aula quando o que a gente vê constantemente no dia a dia, eu moro de frente a uma escola, por exemplo, no dia a dia é precarização, falta de incentivo, profissionais sem suporte, profissionais trabalhando em precarização completa, profissionais que têm na sua vida pessoal, por conta das suas condições financeiras, uma completa falta de estímulo. Fica muito difícil as pessoas quererem ser professores nessas condições. Dito isso, o problema da falta de busca das pessoas em se despertar o desejo das pessoas de serem professoras, passa pelo fato de que não vale a pena ser professor nesse país. Não vale a pena ser educador nesse país. Não vale a pena investir na educação nesse país, porque o próprio governo não investe em educação nesse país. Se os governos, se o Estado, se as esquerdas, como temos no poder, não encaram de frente o problema da educação nesse país, porque eu vou ter que ser a pessoa que vai encampar uma luta individual de ser um profissional da educação e lutar pela educação. Não vai haver o despertar pelo desejo de olhar e dizer, poxa, que bonito é ser professor, que transformador é ser professor, porque parte do que nos desperta é naquilo que nós podemos contribuir na vida das pessoas, na sociedade, etc. Quando o governo faz o programa Pé de Meia Licenciaturas, e aqui o programa se visa essa cópia do programa Pé de Meia Ensino Médio, onde vai dar R$ 1.050 depositado em poupança mensais até a conclusão do curso de licenciatura, visando estimular as pessoas a fazer licenciatura, o governo dá basicamente, e ainda que veja, abre aspas, abre parêntese, do ponto de vista individual, em termos de permanência na universidade, esse programa é importante. Inclusive, eu acho que esse programa devia ser para todos os estudantes das universidades, não só para licenciatura. Devia ser para todos, para incentivar a permanência. A gente tem um seríssimo problema de permanência nas universidades. Não adianta você colocar cota social, esse tipo de coisa, se você não dá permanência, porque a pessoa entra e não consegue ficar. Mas dito isso, importante da perspectiva da permanência. Porém, em nada toca o problema da educação no país. Inclusive o problema da incapacidade ou da falta de produção do interesse das pessoas em se tornar professores. Porque o desinteresse não está na capacidade ou na incapacidade de permanecer na universidade. Tem vários outros cursos que também são tão difíceis quanto permanecerem e as pessoas vão, sonham, querem fazer, buscam, lutam. Não deveria ser assim, mas vão lá e fazem. A questão é que as pessoas não querem fazer licenciatura porque não vale a pena fazer licenciatura. Porque é horrível. Porque não há projeto de educação nesse país. O governo, ao tomar essa medida, ele assume uma perspectiva individualista e interessada de resolver o problema. Ou seja,
Vamos pagar para pessoas fazerem licenciaturas, ou seja, vamos pagar para pessoas quererem fazer um curso que ninguém quer fazer. E por que ninguém quer fazer? Porque não há projeto de educação, não há carreira, não há salários dignos, não há estrutura para ser um bom profissional, não há nada. Então você tem que pagar para as pessoas fazerem esse tipo de curso que ninguém quer fazer. E que sem esse incentivo financeiro, talvez as pessoas não fizessem. Inclusive, minha hipótese é que as pessoas vão continuar fazendo muito pouco, que não vai tocar no problema da licenciatura. E a gente vai ter que ver a longo prazo com a implementação dessa política. Isso significa que o governo do PT, ao adotar esse tipo de política, ele abre mão de um elemento fundamental, que é de encarar o problema da educação, a questão social da educação de frente. Se o problema da educação é falta de investimento, escolas precarizadas, carreiras precarizadas, falta de reconhecimento social da profissão por conta de todos esses elementos que eu coloquei anteriormente, e com isso, a falta de estímulo para que se desperte o desejo para que as pessoas queiram ser professores e professoras, se você não resolve esse problema estrutural, não encara o problema estrutural da educação, você mantém vivo o problema da educação no Brasil, que é um projeto falido, feito para ser falido, feito para não produzir o interesse pelo estudo, o interesse pelo conhecimento, o interesse pela carreira, para transformar a vida das pessoas, para mudar a vida das pessoas, para tocar a vida das pessoas, para influir na comunidade e coisas do tipo. E isso do PT não é somente na educação. Por exemplo, ao se criar o Dia da Comunidade Terapêutica, isso depois do governo já ter criado um conjunto de políticas que incentivam o acesso e a proliferação de comunidades terapêuticas na questão da saúde, que também é uma questão, que também há problemas estruturais na saúde, gargalos e problemas de financiamento no SUS, etc, 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 principalmente na saúde mental. O governo resolveu investir em editais, em criação de editais, isso você pode ver no ministério responsável por isso, investir em editais que façam com que o governo envie verbas para comunidades terapêuticas para que elas deem conta da demanda por saúde mental que há na sociedade. Inclusive, o senador Paulo Paim, no Dia da Comunidade Terapêutica, ele vai justamente fazer um conjunto de falas numa entrevista que tem no site do Senado, podem procurar, né, no site do Senado, Paulo Paim, Dia da Comunidade Terapêutica, vai ver lá as entrevistas, e ele vai falar justamente sobre a comunidade terapêutica, ela cumpre, né? Ela dá conta de uma demanda social que existe, por isso que nós temos que incentivar, elas são muito boas por conta disso, de dar conta dessa demanda que o Estado não dá conta de assimilar. Ou seja, como o governo abre mão de resolver o problema da saúde, do SUS, abre mão de investir no SUS, passa a investir em comunidades terapêuticas que vão resolver o problema, entre aspas, vão resolver por mim o problema. Vai terceirizar a responsabilidade. Ou seja, se eu não posso resolver o problema da educação que gera a falta de interesse na carreira docente, então eu terceirizo para as pessoas, dando a elas um valor para que elas tenham interesse em fazer a licenciatura, porque elas vão ter esse valor e aí tá com elas e a sorte o desejo de ser professor. O governo Lula parece que cada vez mais adota essa lógica que, no fundo, é uma lógica neoliberal de resolução dos problemas, que admite que o Estado não é mais capaz de enfrentar e de lidar com os problemas de frente e que terceiriza para os indivíduos ou para organizações religiosas, organizações sociais, ONGs e todo esse tipo de coisa, problemas que cabe ao Estado enfrentar. O PT não encara mais o problema da saúde mental de frente porque ele terceiriza para as comunidades terapêuticas, não encara o problema da falta de produção de professores e da falta de interesse das pessoas na carreira de professor, porque terceiriza isso para as pessoas, dando um valor para elas permanecerem nas universidades num curso que ninguém quer. E, mais uma vez, eu botaria até dinheiro numa Heribet da vida de que isso não vai aumentar substancialmente o número de pessoas interessadas em fazer licenciatura. Porque o que desperta o desejo, principalmente na juventude, é justamente aquilo que nos apaixona, né? É claro que algumas pessoas têm mais condições de possibilidades financeiras de poder se apaixonar por isso, mas muitas pessoas que vão para a licenciatura, hoje eu conheço várias, assim, que foram para licenciaturas porque foi o que sobrou, eu vou para a licenciatura. Então, isso gera um curso desinteressado, gera um desinteresse generalizado e gera, no fundamental, algo de que a maioria das pessoas que fizeram licenciatura comigo não estão trabalhando na área. Inclusive, eu não estou trabalhando na área hoje em dia. Eu estou
aqui fazendo conteúdo, etc., e fazendo outras coisas, outros bicos e outro tipo de coisa para sobreviver, porque na minha área é muito difícil. O governo abre mão, terceiriza, esqueceu que o Estado é uma ferramenta limitada por conta do seu caráter burguês, da sua estrutura capitalista ao entorno, mas ele também é uma ferramenta de disputa, de que é um instrumento capaz de encarar certos problemas, e que há dentro dessa estrutura, dentro desse caráter burguês, alguma margem de manobra para que você encare certas questões sociais. Basta ver que, por exemplo, a Venezuela não fez uma revolução comunista, a Bolívia não fez uma revolução comunista, mas ambas encararam de frente algo do problema educacional. Bolívia, talvez, com mais sucesso, é o que eu tenho mais conhecimento de causa, e teve mais sucesso em relação a encarar esse problema. O Brasil não. O Brasil continua afundado no seu próprio projeto de fazer da educação um desastre, de fazer a educação uma desgraça. E o governo não está disposto a encarar esse projeto. Ele, pelo contrário, é um perpetuador desse projeto. Ele se admite como um perpetuador desse projeto, de um projeto em que o professor ganha muito mal, de que não há um projeto de educação para o país minimamente coerente, crítico e libertador. Não há um plano de carreira coerente para os professores, para os profissionais de educação. Não há suporte de outros profissionais na escola, como assistentes sociais, psicólogos e etc. Não há concursos suficientes para dar conta da demanda de profissionais que é necessário para isso. Não há salários condizentes, como eu falei no início, mas não há investimento público em infraestrutura das escolas, em infraestrutura de material de colégio, de banheiros, de ar-condicionados, de material para os estudantes. Não há infraestrutura para os estudantes participarem do colégio com esportes, com aulas de idioma, com uma série de coisas que faltam e que distanciam muito. E com isso não há reconhecimento da carreira docente. Não há concursos suficientes. Ou seja, as pessoas olham para a carreira docente e vê pessoas fracassadas, e vê pessoas desestimuladas, e vê pessoas cansadas, vê pessoas adoecidas, vê alunos que não conseguem aprender porque professores não conseguem ensinar, porque há toda uma estrutura para que isso não aconteça, nem para o professor ensinar, nem para o aluno aprender. Não há isso de educação por amor. Educação tem que ser e precisa de investimento pesado, profissionais bem pagos para serem profissionais competentes. Sem encarar esse problema, meu amigo, não há pé de meia que dê certo. Mas uma coisa esse programa explicita: o governo Lula não quer e não vai encarar os problemas sociais desse país. Vai ficar buscando o tempo todo melindres, o tempo todo meias soluções que podem até ter alguma reverberação para quem já está dentro da faculdade. Depois que sair, a desgraça volta ao mesmo, né? Volta a se encarar o mesmo problema de antes, inclusive. Vai se deparar com falta de mercado, falta de concurso, falta de infraestrutura e uma série de condições que o professor encara em sala de aula. E, portanto, não se resolve o problema da falta, da produção, do desejo em ser professor, como eu desejei quando eu era criança, quando eu era adolescente. Porque eu achava bonito aquilo, porque eu achava incrível, porque eu admirava. Enfim, não vai haver. Não vai haver e não há a vontade política para resolver esse problema. Essa é a questão. O que a educação do Brasil precisa não é de um pé de meia da licenciatura, ainda que eu já disse. Esse programa pé de meia da licenciatura devia ser pé de meia do universitário. Programa de permanência estudantil universal para os estudantes das universidades públicas. Preste atenção. Isso deveria ser um programa de permanência universal. Dito isso, o programa pé de meia licenciatura não toca em nada do problema da falta de interesse das pessoas em serem professores e professoras. E não toca, porque não toca em nada dos problemas estruturais da educação. É um programa que visa mostrar uma vontade de resolver um problema que, na verdade, revela a covardia de não encarar um problema de frente. Beleza? É isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.